Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Cano puxa fila e 5 jogadores do Vasco podem ser dor de cabeça para Diniz na reta final da Série B. Além de 5 jogadores do atual elenco que vem fazendo parte da equipe que atua na campanha da Série B, o treinador do Almirante também tem 2 cartões amarelos. O Vasco segue tentando se aproximar do G4 em busca do acesso para a elite do futebol nacional. A equipe carioca está em 8º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro com 47 pontos conquistados, com 32 rodadas disputadas. Com isso, o time está a 6 pontos de Goiás, que está em 4º lugar na competição nacional. O Gigante da Colina tem mais 6 confrontos pela frente na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e precisa tirar essa pontuação de diferença para conseguir retornar à Série A do Brasileirão. Mas um detalhe é que o clube pode ter um grande problema na reta final. Segundo o UOL, no momento, 5 jogadores do Vasco estão pendurados com 2 cartões amarelos. São eles Cano, Gabriel Peck, Bruno Gomes, Castan e o lateral esquerdo Riquelme. Além dos 5 atletas, o treinador do Almirante também está pendurado e se tomar mais um amarelo pode acabar pegando uma partida de suspensão. Um detalhe é que o meia Nenê, jogador importante na campanha da equipe, acabou ficando de fora do duelo contra o CSA. Neste duelo, o time foi derrotado dentro de casa. De acordo com o UOL, em sua entrevista, Fernando Diniz destacou que precisa fazer com que o time encontre seu melhor nível de atuação. Abre aspas. O principal é fazer o time voltar a jogar bem, não repetir a atuação que a gente teve aqui hoje e ser mais intenso e a gente não oscilar. A gente não vai ter mais chance de oscilar no campeonato, fecha aspas, disse Diniz, que também completou, abre aspas, agora nós temos 6 jogos e a gente tem que buscar a vitória em todas as partidas para a gente não ficar dependendo de nada. Hoje a gente jogou abaixo e o CSA mereceu a vitória, fecha aspas, destacou o comandante vascaíno sobre a possibilidade do acesso. Mas e aí, torcedor vascaíno? Você está confiante que o Vasco vai chegar ao G4 até o fim da Série B? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião se você acha ou não que o Vasco irá aí conseguir o acesso para a Série A de 2022. Souza manda recado e anima a torcida com possível retorno ao Vasco. O jogador de 32 anos expôs uma projeção de quando poderia desembarcar em São Januário novamente e pedir um pouquinho de paciência. Souza é um dos sonhos de consumos da torcida do Vasco. No início da atual temporada, um almoço entre o volante do Besiktas, o atacante Alex Teixeira e o diretor de futebol Alexandre Pássaro já havia atiçado vascaínos nas redes sociais. Na ocasião, o gerente de futebol, Fabiano Luns, também esteve presente à mesa. Em uma entrevista à Vasco TV no ano passado, o atleta do futebol turco havia demonstrado um interesse em voltar a atuar com a Cruz de Malta no peito. Abre aspas. O meu sentimento pelo Vasco é um sentimento de gratidão. É difícil explicar para quem está de fora. Torcedores de outros clubes ficam com ciúmes. Por essa gratidão, quando voltar no Rio de Janeiro, só quero jogar no Vasco e em mais lugar nenhum. Fecha aspas, respondeu Souza em entrevista concedida aos canais de comunicação oficiais do Gigante da Colina. Desta vez, o volante de 32 anos concedeu entrevista exclusiva ao canal Pilhado do jornalista Thiago Asmar no YouTube. No bate-papo, o medalhão de 1,88 m expôs uma projeção de quando deve retornar a São Januário e pediu só um pouquinho de paciência aos torcedores cruzmaltinos. Além disso, o atleta bateu no peito e afirmou que se não atuar melhor que os atuais meias do Vasco, ele mesmo pede para sair. Abre aspas. Se tem uma coisa que eu entendo é paixão do torcedor. O que eu não entendo é ter um monte de gente falando M na televisão, em rede nacional. Torcedor, eu entendo o momento. Me massacraram quando vim para o Besiktas. Sou vascaíno de coração, amo o Vasco. Não sou craque, mas eu vendo o Vasco jogar hoje
Se eu voltar com 35 ou 36 anos e não for melhor do que os que estão aí, eu mesmo vou pedir para sair, fecha aspas, disparou o atleta. Com o Besiktas, Souza tem contrato até junho de 2022. No entanto, na entrevista exclusiva com Thiago Asmar, o medalhão informou que ainda ficará algumas temporadas no exterior, no intuito de fazer o seu pé de meia. Ele brincou, abre aspas, fui cismar de fazer uma casa do lado do Coutinho, estou gastando uma grana alta, esse tipo de coisa não se apega com amor, fecha aspas, acrescentou o volante. Mas e aí, vascaínos, vocês concordam aí com o que Souza falou sobre o atual momento do Vasco? E comente também se você acha que Souza tem espaço no elenco atual do Vasco. Vasco anuncia acordo com a PGNF para reduzir dívidas fiscais em 50%. A diretoria do Vasco fez um anúncio bem importante nesta segunda-feira. Através do seu site oficial, o Gigante da Colina publicou que assinou um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para reduzir a sua dívida fiscal do clube em 50%. O clube ainda afirma que terá uma coletiva de imprensa ainda nesta semana para explicar todos os detalhes desta história. Salgado exalta a conquista financeira e afirma ser a maior redução de dívida tributária da história do futebol brasileiro. O Vasco conseguiu um acordo importante na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesta segunda-feira, reduziu as dívidas fiscais em 50%. Diante da conquista, o presidente Jorge Salgado resolveu se manifestar nas redes sociais e exaltou o feito da diretoria. Abre aspas, hoje é dia de darmos mais alguns passos largos para a frente. Esse acordo com a Fazenda Nacional é de extrema importância para a recuperação do Vasco e mais um protagonismo, já que se trata da maior redução de dívida tributária dentre os outros clubes de futebol do país, fecha aspas, disse o Cartola, que prosseguiu. Abre aspas, parabéns aos envolvidos, o objetivo final é recolocar o Vasco no seu lugar de direito como gigante do futebol. Continuamos trabalhando incansavelmente em frente, saudações vascaínas, fecha aspas, publicou o mandatário em sua conta oficial no Twitter. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.